A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu vou embasar também com o irmão aqui. Ele vai mostrar como que é você andar nos caminhos do Criador e do Salvador. Como que funciona isso, né? Porque muita gente pensa uma coisa e não é, né? E o que que a gente passa por ser seguidor do Messias? As partes boas e as não tão boas, tá bom? Vamos lá, sem muitas delongas. Peraí. Vamos lá. Deus te unge, a vida não fica mais fácil, a vida fica mais difícil. Porque, inicialmente, a presença de Deus não traz conforto, traz conflito. Jesus não recebeu uma coroa, ele recebeu uma cruz. Davi não recebeu um trono, ele recebeu um gigante. Moisés não recebeu um palácio, ele recebeu um deserto. Na vida que você costumava levar, o diabo nem mesmo te notava. Mas agora que o céu entrou dentro da sua alma, o inferno começou a ficar desesperado. Tudo. E tudo que ele tá falando eu concordo. E é isso mesmo, e é isso que eu já passei e passo. A vida não melhora, que nem os religiosos falam. Ah, agora é só vitória, agora é só vitória. Aí seja, ó, me perdoa, irmãos e irmãs, me perdoa, mas eu tenho que ficar falando isso, eu tenho que ironizar. Né, isso me perdoa essa palavra que eu vou usar, mas chega a ser patético. Você olhar para isso, agora é só vitória. Quando você vê que o Messias foi perseguido, foi açoitado e crucificado. Os apóstolos foi pregado de cabeça para baixo, tocado fogo, jogado na jaula de leões para ser devorados, perseguidos, chicoteado, lhe deceparam as cabeças. Aí uma pessoa vê que agora a vitória no Criador é você permanecer nele, no Salvador. A vitória é você passar pela prova e vencer a prova para receber a bênção. A bênção só vem depois que você passou pela prova e foi aprovado. Não vem antes. Ah, eu me converti, agora é só vitória, é só vitória. Só vai vir coisa boa, vou ser dono de empresa, vou conquistar isso, vou conquistar aquilo. O Criador, ele não é gênio da lâmpada. Outra, nem o Salvador, nem é mordomo nosso, tá? O Salvador, ele não veio para te dar casa, terreno, nem casamento, nem veio para te dar carro, ele nem prosperar a sua vida financeira. Ele veio para revelar as verdades do Pai, revelar o nome do Pai. Ele veio para nos dar salvação, cumprir a lei no nosso lugar, que a gente não conseguia cumprir porque era pecador, e manifestar a fé, e a fé manifestar o amor ao próximo e amor ao Criador. Foi isso que o Salvador veio fazer no mundo. Entendeu? Aí ele fala: buscar primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. As coisas que vai vir do maior tesouro que você já recebeu, que é o Messias, que ele te deu a salvação eterna. Mesmo que morrer, viverá. Entendeu? Já é o maior tesouro. O resto é acréscimo. É consequência de uma vida de obediência seguindo o caminho difícil. A parte estreita. A porta da salvação. Que é estreita, que é difícil, que é de provação, que é de luta, que é de lapidação no espírito. Messias, quando veio, ele foi levado pelo próprio Criador, o Pai, para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ah, Deus é mau. Puxa vida. Sério, irmãos? Tá vendo como a pessoa só entende as coisas na carne, no físico? Não entende nada no espírito. Vamos dar sequência aqui. Parecer leve, agora começa a ficar mais pesado. Velhos amigos começam a sumir, Exato. velhos hábitos começam a incomodar. Porque o coração fala do que a boca fala do que o coração tá cheio. Você vai falar das coisas do Criador. As pessoas, os amigos do mundo que você tinha antes, não vai gostar desse papo. Ele vai falar de futebol, de mulher, de homens, de balada, de sair na noitada, de diversão. Você vai falar do reino. Você vai falar das boas notícias da salvação. Você vai falar da verdade que incomoda. Por isso que os velhos amigos se apartam. Entendeu? Porque a sua luz
Mesmo sem você falar uma palavra, revela as trevas que as pessoas estão. E elas não gostam da luz, não gostam da verdade. Então se afasta. Vamos lá, dá sequência. Objetivos começam a ficar vazios. Que a E verdade, então você a pode verdade, começar a pensar, a verdade, ela confronta. E ninguém quer saber de confronto, quer saber de conforto. É diferente. Vamos lá. o que eu fiz para merecer tudo isso? E a verdade é que você não fez nada de errado. Você só começou a se tornar uma ameaça para o inferno. E se você agora na sua vida está sentindo esse peso espiritual, esse é um dos sinais de que você é um ungido de Deus. Exato. E deve se preparar para as batalhas que ainda virão. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre... Nós seremos perseguidos, injuriados, caluniados, blasfemados, chamado de herege. Paulo falou: eu me glorio nas aflições, nas perseguições, nos escárnios, na zombaria, nas humilhações, nas perseguições, porque quando estou fraco é que sou forte, porque o poder do Criador se aperfeiçoa na minha fraqueza. Pedro repete a mesma coisa. Se fores injuriados, vituperados, achicalhados, zombados, escarnecido, humilhado, glorificai o nome do Criador Yahweh, porque a glória do Pai e do Filho está em vós. Então, vou dizer mais o que, né? Não, agora é só vitória. Olha só vitória. A vitória, primeiro para você ser vitorioso e colher das bênçãos, você tem que plantar. Para plantar, você tem que passar pelo processo. O Pai não entrega nenhuma bênção, seja ela qual for, na área que for das nossas vidas, sem antes você ser capacitado, ser provado para ser aprovado. Passar pela aprovação do fogo, como o ouro, certo? Para ser capacitado para você suportar o peso das bênçãos que você vai carregar. Vamos lá, dá sequência. Sinais que provam que você é um ungido. Bora começar. Sinal 1. Guerra espiritual pesada. Com Jesus do seu lado, você não precisa fazer nada. A sua mera existência incomoda o diabo. E como Satanás é limitado, ele só pode tentar algumas pessoas por vez. Então, a sua energia é dedicada para tentar os ungidos de Deus. E disso surgem dificuldades financeiras. Só que aí ele é limitado perante o Criador, não perante a humanidade, tá? Porque nós temos a natureza, somos participantes da natureza divina, o Filho nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião. Então a gente não tem que temer o diabo, temos que temer o Criador. Temor e tremor, mas não é temor de medo do julgamento, porque o verdadeiro amor que o Pai tem por nós, depois da gente se entregar a vida para o Messias e se converter e nascer de novo, lança fora todo medo. A gente não tem mais medo do juízo, porque o juízo não veio para os salvos, só veio para os perdidos. A gente não tem mais medo do diabo, a gente não tem nem medo da morte, porque a morte é o livramento que vai nos levar para a presença do Pai. Por isso que o apóstolo Paulo falou: para mim, o viver é o Messias. Porque se eu viver aqui nesse mundo, na carne, enquanto estou aqui, vou viver na fé do Messias para levar a mensagem, para a glória do Criador. E se eu morrer, é lucro, porque eu vou para a presença do Pai, tá perto dele, porque não tem coisa melhor do que isso. Paulo falou isso. Tá em Filipenses. Carta aos Filipenses. Entendeu? Então, o diabo é limitado sim, quando você usa o nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo, do Criador, e do seu Filho, o Salvador, das nossas almas. Então, mas só que ele também não está sozinho, ele tem os anjos caídos, os demônios. Entendeu? Deixa eu acender aqui, peraí, irmão. Ele tem os anjos caídos, os demônios que auxiliam eles. Vamos lá, vamos dar sequência. De saúde e conflitos familiares. Irmão, nada disso é coincidência. É uma confirmação de que você é um ungido de Deus. Em Efésios, capítulo Ungido 6, versículo quer dizer 12. escolhido. Para algum propósito na sua vida. Não seja ele qual for. Ou para pregar as boas novas do Evangelho, para orientar, para ensinar, ou para sustentar os pobres, ou para andar na justiça, na verdade, na paz, ou para falar do amor e salvação do Messias. Você é escolhido. E por isso o inferno vai te atacar. Sabe, quer ver a prova de que uma pessoa é ungida, é escolhida e salva? Se a vida dela começar a piorar, via ataques na mente, espirituais,
for movida a pessoas para te atacar do nada sem você fazer nada. Pessoa para te perseguir. Quando você prega a verdade, as pessoas se afastam de você. Quando você prega a verdade, as pessoas de amor a você, ela passa a ter ódio. Quando você tem inveja sobre você e as pessoas têm raiva de você e a pessoa te persegue, glorifica o Criador. Porque isso é prova que você está no caminho certo. Porque o diabo não ataca a casa vazia. Quem não representa perigo para o inferno. Ele vai atacar aquele que tem unção, que o Pai ou capacitou ou está capacitando para a missão e para propósitos maiores. E não é sobre nós, é sobre o Criador, Pai, que estás no céu. Entendeu? Nada é sobre nós. As pessoas querem glória para si. Me dá. Esse não é o caminho do Pai, é a porta larga, como o Messias falou. A porta que conduz à salvação é estreita. Agora já começou as gritaradas aqui. É a estreita, entendeu? Então, se você é perseguido, a pessoa que não é perseguida, a pessoa que não é atacada, a pessoa que não tem batalhas espirituais na mente, a pessoa que não é que vai ser o tempo todo isso, mas vai ter, em alguns momentos vai ter isso. A pessoa que não tiver nada disso, né, não tiver dificuldades na vida para conquistar depois as bênçãos, ela não é uma convertida. Pode ter certeza que não é. Porque o diabo, ele dá tudo de mão beijada fácil para as pessoas. O diabo dá coisa para as pessoas. O diabo cura as pessoas. É só olhar lá para o Egito. Moisés e Arão e o Jambres e Jambres, que era do faraó. Imitaram, só não deram vida aos piolhos. O anti-messias vai vir com todo engano de fraudulência, de mentira para os que perecem. Não receberam o amor da verdade, por isso o Criador vai enviar a operação do erro para que creiam a mentira. Porque amaram o mundo. Entendeu? Se a pessoa ama o mundo, também não é convertida. Ela pode até estar no processo de conversão, aí tudo bem, beleza. Mas ela ainda não é convertida. Ou então nem no processo está. Ela está amando o mundo, ela não é convertida, nem está no processo. Ela está no mundo. Entendeu? Não é você ser o religioso e ir para templo, não é isso que eu estou falando. Transformação de mente, de caráter, de vida. Aquele que fazer as coisas imundas das trevas, não faça mais. Não minta, não traia, não engane, não manipule, não distorça a palavra do Criador. Não roube, não mate. Aí, é isso. Vamos lá. E por causa disso, de você ser assim, você vai ser visto como estranho. Você vai ter princípios morais bíblicos. Tem pessoas que se dizem cristãs e vendem seus princípios por dinheiro. Por ganhar um cargo a mais na empresa. Ou por ser pastor que engana para enriquecer com a gordura das ovelhas. Entendeu? É você vender os seus princípios. Isso daí não é um convertido nem aquilo, nem em lugar nenhum. Vamos lá. Vamos dar sequência. Comprovação disso quando nós lemos: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Ser um ungido de Deus carrega um enorme peso. E o inimigo percebe isso muito antes do mundo começar a notar. Irmão, dor, medo, fracassos, ansiedade, depressão, tudo isso é esperado. A vida é difícil, sempre foi e sempre vai ser. E foi isso que Jesus nos falou em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, não reclame, não culpe ninguém e não se faça de vítima. Exatamente. Apenas aceite a sua responsabilidade e o poder para transformar a sua vida virá até você. É o poder que não vem de você, vem do Criador, do Salvador. Fortaleça na força do seu poder, do poder do Criador. Não é no nosso intelecto humano, não é na nossa sabedoria. Meu pai, já vai começar. Não é? Vai aumentar o rádio aqui, hein, irmãos? Vai fazer barulho. Felizmente. Não é na nossa sabedoria humana, não é no nosso intelecto, não é na força do nosso braço. E nem você é reconhecido, como diz alguns líderes religiosos, pela prosperidade financeira, pela sua riqueza. Ah, você sabe que você é de Deus pela sua riqueza. Isso daí que Deus? Deus desse certo, só se for Satanás. Porque na Bíblia não tem lugar nenhum nisso. Isso daí era para o Antigo Testamento. Certo? O Novo é outra coisa.
O Antigo Testamento é figura por que há de vir, para o Novo, depois do Messias. Que as pessoas não compreendem. E não é todo mundo que era rico no Antigo Testamento não, viu? Bom. A guerra espiritual não é um sinal da ausência de Deus. Deixa eu aumentar o A volume guerra aqui, irmão, porque vai é a vir prova de bagunça. que Ele está lutando. O inimigo já vai se você. levantar aqui. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui. Agora, vamos ao próximo sinal. Sinal 2. Isolamento social. Quando Deus te escolhe, Ele te separa do mundo. Não para te punir, mas para te proteger. Então, amizades antigas são quebradas. Relacionamentos vazios são queimados. E até mesmo familiares param de te ver com tanta frequência. É como Jesus diz em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e as irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, prepare-se. Você vai se sentir solitário, rejeitado pelo mundo. Isso é verdade. Incompreendido por quem te ama. Mas solidão é só uma preparação para a promessa de Deus na sua vida. Exato. Veja, Jesus ele treina e prepara, o Pai treina e prepara aquilo que ele vai entregar as bênçãos. Então tem o processo. Para você agir no propósito do Criador. Tanto para unir casais um com o outro, para eles serem uma bênção e levar ao reino, tanto na sua vida financeira. Ele não vai pegar uma bênção financeira se você não estiver preparado para administrar. Ele não vai pegar um cônjuge para você se você não souber tratar com carinho, com respeito, com amor, com dedicação do cônjuge. Certo? Ele não vai te entregar uma coisa que você não está preparado para administrar, seja ela qual for, qualquer área, ou emprego, qualquer coisa. Primeiro você tem que passar pela lapidação, pela prova, pela luta, pelas aflições e vencê-las com o poder do Criador, pelo Espírito Arua Hakodesh, entendeu? Em nós, que opera eficazmente, como o apóstolo Paulo fala. Logo em seguida foi guiado até o deserto pelo Espírito Santo para ficar isolado. Davi foi ungido como rei de Israel pelo profeta. Desculpa o barulho aqui, tá, irmãos? Quando você fica na solitude, é o processo de deserto que você vai passar. O deserto, ele não dura a vida toda, ele dura o tempo para você ser preparado. Aí, depois ele te coloca na promessa, porque você já passou pela prova. Só que quando ele também te muda de círculo e te eleva de nível espiritual, aí vem de novo mais o deserto, mais o aprendizagem. Aí ele te prepara e depois te coloca nas bênçãos, na promessa, porque você já foi preparado e foi capacitado. É assim que age o reino espiritual do lado do Criador. Entendeu? Samuel, e logo após voltou ao isolamento do pastoreio de ovelhas. José recebeu uma visão de que ele seria um grande líder e logo após se viu isolado em uma prisão após ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Então, a verdade é, Deus Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Então, e aí? Pelo próprio Espírito do Criador. E aí? Ele foi levado lá. Em particular, antes de te prosperar em público. O deserto que você está enfrentando agora não é o abandono de Deus. Isso é o peso do seu chamado, irmão. Então, não confunda preparação com rejeição. Vai doer, pode apostar que vai. Mas é nas orações que você faz sozinho que Deus te dá paz. Exatamente. É nas leituras que você faz sozinho que Deus te dá sabedoria. Exatamente. E é nos treinos que você termina sozinho que Deus te fortalece. O que parece castigo para o mundo é um processo para Deus. E o mesmo rei... Porque as coisas de Deus, é como eu disse, são contrárias às coisas do mundo, a mente do mundo, que o mundo crê, que o mundo acredita, que as religiões diz, que os governos diz, que a mídia diz, as bênçãos que eles falam, as riquezas, é tudo contrário o que a palavra de Deus nos ensina. Do verdadeiro ungido, do verdadeiro escolhido do Pai e no Filho e a Ruxa Ramachia. É tudo completamente ao contrário do que o mundo ensina. Tudo. Por isso que você tem que morrer para o mundo. A Bíblia fala, morreis para esse mundo para viver para o Pai por meio do Messias. Entendeu?
Você tem que morrer por sua vontade para fazer a vontade do Pai. E só quem consegue fazer isso é quem tem o espírito Aruach HaKodesh. Você pode ver, quem não consegue é porque não tem o espírito. Ele pode frequentar a religião que for, quantas vezes for lá no culto, se não tiver o espírito, ele não consegue andar nos caminhos da aprovação, das renúncias que tem que fazer, porque para a gente ganhar coisa melhor, a gente tem que renunciar aquilo que não serve mais. Se você vê que a pessoa não faz isso, é só vitória, agora é só vitória, não é convertido, irmão. Já provai pelos frutos, o Messias falou. Conheceis pelos frutos. Então, não sou eu que estou dizendo, está na palavra. Vamos lá, vamos dar sequência. Bola é o rei que te honra. Lembre disso. Sinal 3. Tentações mentais. O diabo não consegue atacar a alma de um ungido. Então, ele ataca tudo que está à sua volta. Ele planta preguiça no seu corpo, ele planta ansiedade na sua mente, ele planta medo nas suas finanças, ele planta brigas nos seus relacionamentos. O mesmo aconteceu com o profeta Elias. Após ele ter presenciado Deus fazer cair fogo pelos céus, Elias foi até o deserto e disse: já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. E, irmão, isso acontece porque picos na alma sempre acompanham quedas na mente. O inimigo quer que você desista antes que você experiencie o milagre de Deus na sua vida. Mas o apóstolo Paulo nos lembra: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Irmão, não desista, persista, mesmo com medo, mesmo com sacrifícios, mesmo se nada deu certo até agora. Porque ser um ungido não te poupa das batalhas. Ser um ungido te prepara para a batalha. Deus está do seu lado, sempre. Mas a sua ordem é clara para nós. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Sinal 4. Portas vão se fechar. Quando você é um ungido de Deus e você fracassa, isso não é uma punição divina, isso é proteção. Então, prepare-se. Muitos sonhos não vão dar certo. Muitos negócios podem falir. Muitas oportunidades... Ele não tá rogando praga não, hein, irmãos? Ele tá falando que é verdade. Vai dar certo quando tiver alinhado os seus sonhos com o do Pai. Não é o nossos. Não é a nossa vontade. Lembre, quando a gente é transformado e é salvo pelo Espírito Aruach HaKodesh, tem o Espírito habitando em nós, a gente passa a fazer a vontade do Pai. O que o Messias falou? Pai, livra-me desse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. É a mesma coisa conosco, vai acontecer a mesma coisa. A gente vai seguir os passos do Messias. É a mesma coisa. Entendeu? Aí, se primeiro, portas vão se fechar, mas depois vão se abrir. Fecha uma porta que não era aquela, que é menor, que você pensaria que era maior, mas aí você fica triste. Ah não, Deus não está comigo, me abandonou. Aí fechou a porta, foi o diabo, às vezes nem foi o diabo. Foi Deus mesmo que fechou, para abrir uma outra maior, lá na frente. E maior não significa que você vai ganhar mais, que significa que está aliado com o propósito do Criador. Ele sabe porque ele está te colocando lá. Não é sobre nós, não é sobre quantidade, é qualidade. É sobre a obra do Criador. O propósito que Ele quer que a gente venha a cumprir nessa vida. Mas para isso, você tem que entender isso e querer. Tem muitos que não querem. Não, eu quero riqueza, eu quero emprego do ano, eu quero carro, eu quero casa, eu quero o emprego dos sonhos, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, tudo bem, cada um. Entre pela porta larga. Eu vou pela estreita, que me conduz à salvação. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, diz a palavra. Então, eu já passei por muitas brigas no relacionamento que eu tive, já passei por perdas, perdi parentes meu que eu amava, já passei pela solitude, pela dor da solidão e venci, entendeu? Hoje eu não tenho medo de ficar sozinho mais. Se for para ficar, eu fico. Se o Pai quiser colocar uma pessoa na minha vida, uma cônjuge, Ele vai colocar. Se não for para ficar sozinho, eu fico. Não tenho que provar mais nada para ninguém. Não fico com ninguém por carência, porque eu aprendi que eu sou feliz, porque eu tenho o Salvador, o Espírito do Pai dentro de mim. O que me dá a plenitude e a felicidade
não são as minhas conquistas materiais, não são pessoas que vão entrar ou vão sair da minha vida, entendeu? É o meu estado de espírito. Eu tenho o Criador dentro de mim. É o reino que está dentro de mim, o reino dos céus. Entendeu? Os frutos do espírito. O meu propósito. Eu viver com propósito. O que eu vim fazer aqui? Eu não vim aqui para trabalhar, dormir, divertir e morrer. Não, eu tenho um propósito maior. Que é maior do que eu até. Entendeu? Quem vai me capacitar? O Pai. Não é ser humano que vai falar: você não consegue, você não pode, você não se preparou, você não é isso, você não é aquilo. Quem fala sobre isso é o meu Pai Celestial. É Ele que me capacita, é Ele que fala quem sou eu. Não é pessoa nenhuma. Não é pessoa, o que as pessoas dizem de mim que importa. O que elas pensam da minha pessoa, é o que o Pai pensa. Entendeu? Quando você não busca validação humana, você não tá nem aí com o que dizem de você. Entendeu? Você não tem que provar nada pra ninguém. Você tem que provar, se capacitar a si próprio. E outra, você para de competir. Você não compete com ninguém mais. Você compete com você mesmo. Para se tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma mãe melhor. Tudo melhor pelo Espírito Arua Hakodesh. Do Espírito do amor, da justiça, da verdade, da paz, da benignidade, da caridade. Tudo isso daí que é o fruto do Espírito. Entendeu? Vamos dar continuidade aqui. Pareciam ótimas, nunca virão. E então, você vai começar a se perguntar: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Irmão, você não está fazendo nada de errado. Mas se Deus permitisse que você entrasse por aquela porta, você se perderia. Então, escute. Deus não quer o que é bom para você no agora. Deus quer o que é o melhor para você para sempre. Isso. E todo não é o que não é o que é passageiro, mas é o que é eterno. Entendeu? Se você perdeu o relacionamento, é que não era da vontade do Pai, porque você tá no caminho de preparo e a pessoa tá em outro. Então ele separa. Entendeu? Agora o que Deus juntou, o homem não separa, nem você mesmo, porque é de Deus, é firmado nele. Então, às vezes ele permite separações de amigos, de cônjuge, porque ele fecha a porta de emprego, porque ali você ia se perder. Então, como ele te ama, se você se converteu a ele, quer andar no caminho dele, isso é um livramento. Só que a pessoa não enxerga assim na hora que ela perdeu. Então, depois que ela vai pensar, se ela continuar no caminho, se ela desviar, ela nem vai pensar nisso. Ela vai achar que perdeu, que Deus não está com ela, então que ela vai desviar do caminho e vai seguir o mundo. Muitos se desviam. Não, mas quem está ali é perseverante, é verdadeiro escolhido, ele entende isso. Mesmo que ele não entenda na hora, mas depois ele entende. E alguns entendem na hora. Porque já avançou no conhecimento. Então, que nem eu estou numa fase de transição. Eu já colhi muitas bênçãos, recebi muitos livramentos do Pai, recebi algumas bênçãos, por quê? Não recebi riqueza, nem nada disso, mas eu ainda vou ter coisas que o Pai já me prometeu e eu creio que Ele vai se cumprir antes de eu receber. Eu vibro nessa frequência celestial, que a fé verdadeira é você crer no Criador te prometeu como se ela tivesse já acontecido sem ter acontecido. Isso é fé, porque Ele prometeu, Ele falou, o Criador não é homem para que minta. Ele é o mesmo ontem e hoje para sempre. Ele não muda, as ideias dele não mudam sobre ninguém. É aquela lá e pronto. Entendeu? Ele não tem variação. Entendeu? Que nem os homens têm. Então, agora eu estou no processo. Às vezes você planta, você sofre, você trabalha na lavoura, para depois você colher os frutos. Então, é um círculo. Entendeu? É isso. De um pai que te ama. Veja, Jesus orou para Deus para que ele passasse aquele cálice amargo da cruz na sua vida. Mas após isso, Jesus diz: porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Quando você é um ungido de Deus, Ele pode te desacelerar por alguns momentos da sua vida para que Ele possa te acelerar em outros. Ele pode fazer um negócio seu de 10 anos. Um passo para trás para dar 2 para frente. E outra, o evangelho é cruz, tá? O evangelho é negação. O evangelho é renúncias. Para depois você conquistar. Seja fiel no pouco, no muito te colocarei.
Se a pessoa não é fiel no pouco, como ela vai ser fiel no muito? Se pergunte. Vamos E lá. só para que você comece um outro negócio que bata o primeiro milhão em um ano. Ele pode te fazer terminar um namoro de 10 anos só para que você encontre a mulher que vai ser a sua esposa após um dia. Ele pode te fazer levar um susto no médico após 10 anos de sedentarismo só para que você entre na academia agora e chegue no melhor corpo da sua vida após um ano. Exato. Ei, bem rápido, eu mapeei os 9 sinais que criam um cristão fraco. E alguns dos sinais são: você não tem uma missão, você se tornou um escravo do conforto, você sente medo de desagradar os outros, e agora a sua mulher está sendo liderada por outras pessoas, ou você tem medo de falar com mulheres. Mas, se você quiser usar o triângulo do homem clássico para se tornar um homem mais forte, próspero e próximo de Deus, é só baixar o mini curso grátis que está no primeiro link da descrição. Te vejo lá. Então, se você está passando por uma dificuldade na sua vida, seja no seu corpo, na sua mente, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, saiba do seguinte: Deus não está bloqueando o seu progresso, Ele está protegendo o seu propósito. Porque a promoção de um homem despreparado é, na verdade, uma maldição. Então, Quando ele fala de homem aqui, ele tá falando de homem e mulher, tá? Porque Adão significa humanidade, tá? Então fala de homem, mas serve para ambos, tá? firme. O deserto, meu irmão, vai passar. O diabo não vai ganhar. E Deus não se esqueceu de você. Ele só está esperando o tempo correto para te abençoar. E por último, sinal 5. Seu propósito vai ficar inabalável. A vida vai te passar uma rasteira. Você vai se levantar. A vida vai levar um negócio seu à falência. Você vai começar outro. A vida vai te fazer encontrar uma doença. E Deus vai te lembrar que Ele é a cura. Toda dor vai ser pequena, perto da sua missão. Não importa o que apareça na sua vida. Dívidas, doenças. Não olhe a circunstância, olhe para a promessa. Não olhe para o mundo, olhe para o Messias, que ele fez por você no Calvário. Não acredite que você perde a salvação, porque a salvação não se perde. Quem conquistou para nós, foi o Messias. E ele falou: ninguém arrebata da mão do meu Pai. O meu Pai que mais deu é maior que eu, do que todos, aliás. E ninguém, nem a morte, nem principado, nem potestade, nem a altura, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, pode nos tirar da mão do Pai, do amor do Pai que está no Messias. Então, e aí? Vamos dizer o quê? Aí a religião fala tudo o contrário. Não, irmão, se você não andar aqui nas denominação, se você sair da igreja, a igreja somos nós, cara. Templo somos nós. Você vai se perder, você vai pro inferno. O inferno existe sim. Porque muitos falam que não existe. Existe, não é o inferno, o lago do fogo da condenação. Porque se tirar isso, tira a Bíblia, então, porque tá lá, certo? Então, mas não é porque você saiu de uma denominação. Pelo contrário, quando você sai, você vai para Messias, para a palavra. Sai fora do arraial, sai daí, povo meu. Sai fora, sai dela, povo meu. Para ir para o Messias, para a palavra. E a palavra vai te levar, vai te expandir o conhecimento. O estudo das escrituras e a oração vai expandir a sua consciência, vai te libertar. Entendeu? Só que vai ser na guerra, na batalha, nas lutas. Sem luta não tem vitória, irmãos. Vamos lá. De pessoas que você ama muito, não importa. Vai ser difícil, mas nada vai te fazer conseguir desistir do propósito que Deus colocou no seu coração. Você pode chorar até sua garganta secar. Você pode duvidar. Você pode se sentir fraco. Mas algo dentro do seu coração não vai te deixar desistir. E isso não é uma teimosia espiritual. Isso é o seu chamado. E mesmo com tudo pegando fogo à sua volta, a sua alma vai dizer: aguente firme. Isso não é o fim. Você vai vencer. Persista. Ser um ungido por Deus não retira a dor da sua vida. Ser um ungido por Deus adiciona um propósito a essa dor. É como Paulo nos fala. Ele anda com nós, nos capacitando para suportar, como ele suportou o Messias, né?
Então deixa eu ver, peraí. Lados somos pressionados por aflições, Olha lá. mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. O fogo destruindo tudo à sua volta não é maior do que o fogo de Deus queimando dentro da sua alma. Ó. E quando você... Um dos meus propósitos é fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó, vídeo. E aí por isso eu sou perseguido, por falar a verdade. A maioria não quer saber da verdade. Aí falam mal de mim, me criticam, falam que eu sou herege, mas esse é o peso do meu propósito. E não é só isso. O Pai tem outros propósitos, eu vou para outro nível agora. Que o Pai já tá me preparando e me capacitando. Através do seu filho Messias, pelo Espírito Arua Hakodesh. Entendeu? Mas eu estou sendo lapidado para subir de nível. Cada vez eu subo degrau. Entendeu? Tem outros propósitos que eu tenho que cumprir na minha vida. E ele já está preparando. Certo? E aquilo que o Pai determinou em nossas vidas, criatura nenhuma pode pedir, nem inveja. Tire da sua mente isso. Quem inventa é o diabo, lançando setas na sua mente. Nem inveja, nem pessoas, nem você mesmo, nem pecado, nem ninguém vai poder anular as promessas que o Criador fez, que ele não é um homem para que minta e nem é filho do homem para que minta. O que ele promete, ele cumpre. Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Entendeu? Então, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Só que no tempo dele, você vai ter que ter paciência, do jeito dele. E o que a gente precisa, não é o que a gente quer. Certo? Então vamos lá. E desse momento difícil, talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez leve 40 dias igual a Jesus, talvez leve 40 anos igual os judeus passaram dentro do deserto. Saiba do seguinte, você não será o mesmo, você será um líder. Porque alguns homens são ungidos para receber bênçãos e outros homens são ungidos para receber batalhas. E se você já sentiu qualquer um desses sinais que a gente conversou aqui na sua vida, isso não é porque você é um homem fraco. Isso é porque você foi ungido por Deus. Ele colocou essa cruz nas suas costas por um motivo. Você é o único que dá conta de carregá-la. O céu te escolheu. O inferno te reconheceu. E todo desafio que aparecer agora é uma confirmação de que você carrega a cruz no seu coração. Então, não recue, avance, não reclame, ore, não aponte dedos, entre em ação. Continue firme, forte, preparado. Porque quando Deus te revelar o que Ele está te preparando, todo o sofrimento vai ser limpo. E a recompensa vai ser eterna. Enquanto a dor que está te atrapalhando hoje é só passageira. E se você é um ungido por Deus, eu tenho certeza que você também tem que curar esses 9 sinais do maligno que estão te transformando em um homem cristão fraco, quebrado e sem uma missão. Eu gravei um mini curso de 5 aulas profundas para te ajudar a fazer isso. É só baixar ele aqui no primeiro link da descrição. E se você quiser ver um outro vídeo meu que... Pronto, aqui já foi bem. Agora, deixa eu dar o meu parecer aqui final, tá, irmãos e irmãs? Aí, ó, a batalha que eu enfrentei. Você viu, né? Eu tô gravando os vídeos, olha o que acontece, o mover do espírito. Do contrário para impedir a gravação do vídeo pro barulho vir. Então, ele age nas pessoas. Por isso que Paulo fala na carta de, acho que é 1 Coríntios, né? Se não me engano, a Efésios. Que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que sopra no ouvido da pessoa para ela atormentar os escolhidos do Criador. Entendeu? Não é culpa da pessoa, talvez ela nem saiba que está sendo usada, mas ela usa para poder atormentar outros, para a missão não ir para frente, para o outro ficar desanimado e falar, não dá para me fazer nada. Entendeu? Aí, ó. Não é fácil ser escolhido não, irmãos. Não vai pensando que é igual a religião fala, não. Que eles querem, ó, só morder gordura, ó, ganhar dinheiro das pessoas. São fraudulentos, né? Então, o que eu ia dizer mesmo? Eu ia falar uma coisa aqui. Então, o propósito não é fácil. E a gente vai se elevando de nível, entendeu? E é tudo contrário com o mundo ensina. Não é você... você não é chamado para ser reconhecido, para ter fama. Entendeu? Aqueles que vão ser escolhidos junto com você, que vão despertar, eles entenderão.
É esse que vão se juntar a nós, que vão nos apoiar, seja de longe ou seja de perto, seja virtualmente ou seja presentemente, fisicamente. Porque eles conhecem a verdade, despertaram e sabem quem nós somos. Agora, aqueles que é contrário, eles vão se afastar, eles vão nos criticar, eles vão nos perseguir, eles vão nos injuriar, vão zombar, vão escarnecer de nós, vão nos humilhar. Mas em tudo dá graças e glórias ao Pai, porque a glória do Salvador e do Criador está sobre nós. Isso daqui é prova que você é escolhido. Quando você enfrentar essas lutas, pode ter certeza que você foi ungido. Entendeu? Glorifica o Pai por causa disso. Agradeça. Agradeça pelas lutas, pelas aflições. Agradeça também pelas bênçãos também, né? Não fique só pedindo. Pai, obrigado por eu acordar, por eu respirar. Tem muitos que não acordam. Tem muitos que não tá inválido na cama, paralítico, tendo que os outros dar banho. Você tem perna, braço, mão, olhos e enxerga. Você tem o cérebro para pensar. Você e eu, a gente consegue enxergar as maravilhas do mundo. Tem outros que não tem olhos para enxergar. Você pode ser que tenha uma família bonita, outros não tem. Você tem um teto que outros estão na rua, né? Você não tem que olhar para quem tem mais, você tem que olhar para quem está em situação pior que a sua, não inferior, porque ninguém é inferior nem melhor que ninguém. Do mesmo jeito, por isso que eu falo, você não pode zombar, escarnecer de quem está na rua, que você não sabe o dia de amanhã. Pode ser você ou pode ser eu que vá para a rua. Não que eu estou decretando isso, não é. Se você tiver com o Pai, o homem do Criador não mendiga o pão, certo? Ele, por menos que você tenha de provisão, nunca falta. É pouco, mas tem. Não reclame. Hoje tem um arroz e feijão e ovo, não reclame. Dê glórias a Deus. Tem gente que pega do lixo, entendeu? Então, sempre você tem que olhar com os olhos, olhar de uma visão diferente para as coisas. Olhar com olhos bons, espirituais, não com olhos de crítica. Ah, mas eu só tenho isso. Pô, você tá debaixo de um teto, tem gente que tá na rua, pô. Ah, mas eu tô com essa doença aqui, mas você tá vivo, você pode lutar contra ela. Tem gente que já morreu, entendeu? Não tem mais oportunidade de lutar contra nada. Ah, mas eu tô passando por isso aqui, eu tô sozinho. E daí? Tem gente que tá com um companheiro, com uma companheira e só vive em pé de guerra e sendo traído. Entendeu? Esqueci a palavra agora, não consigo nem falar. Perspectiva da modo que você olha as coisas, que tem que mudar. Entendeu? Então, andar no caminho do Pai é mudança de caráter, mudança de postura, é posicionamento, é aceitar o que o Pai te manda e não reclamar. Venha. Se veio dificuldade, agradeça, porque isso vai aperfeiçoar a sua fé. Se a pessoa te zomba, te escarnece, te humilha, vai te fortalecer a sua fé. E creia que é pro seu bem, certo? Deixa elas. Elas vão dar conta no dia do juízo, se elas não se arrepender. Elas mesmo, quando elas te criticam, te humilham, elas estão se autocondenando. Quando elas te odeiam, elas estão se autocondenando. E elas não percebem. Então, entregue naquele que julga injustamente. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal que te fazem com o bem. Se a pessoa te persegue, ore por ela, para ela se converter. Se ela não se converter, quando ela partir, ela vai ser julgada pelo Pai, igual eu e você. Só que o nosso juízo vai ser para salvação. Vai ser para correção, para a gente andar no caminho do Pai. Não vai ser para condenação, porque a gente já aceitou o Messias como Salvador. Entendeu? Então, glorifica o Pai. Agradeça por tudo, pare de reclamar, dê glórias a tudo. Ore pelos irmãos, ore pela igreja do Criador. A igreja é o corpo do Messias, não é um prédio, não é uma igreja de pedra, é uma denominação. É os membros, é quem crê na obra do Messias, essa é a igreja. Tá? Ore por elas, ore pelas criancinhas, ore pelos moradores de rua. Ore, faça o bem quando puder, ajude, se não puder, ore. Que nem eu aqui. Vai ter momentos que eu vou conseguir ajudar a pessoa financeiramente, vai ter momentos que eu não vou conseguir. Vai ter momentos que eu vou precisar de ajuda. Vai ter momentos que eu vou ajudar as pessoas, mas não com o financeiro. Vou ajudar com a pregação da palavra. Pedro falou pro rapaz que estava na rua. E ele tinha uma deficiência na perna e não conseguia andar. Dá-me uma moedinha, por favor, para me comer alguma coisa. Aí Pedro responde assim, ó. Eu não tenho ouro nem prata. Que naquele tempo era assim que se falava, né? Dinheiro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Seja curado em nome de Yahushua HaMashiach, se levante e anda. Aí o homem andou. Ele andando, ele pode
trabalhar, conquistar as coisas dele e não passar mais fome. Não é muito melhor do que Pedro dar uma simples moedinha para ele comer e continuar aleijado? Ó, a perspectiva de visão diferente. Entendeu? Hoje já teve vezes que eu pude ajudar com o financeiro, mas vai ter vezes que eu vou precisar. Vai ter vezes que eu vou ajudar levando a palavra das boas novas da salvação. Porque tem várias formas de ajudar, não é só dinheiro. Só que a pessoa exercita o coração na avareza. Para ela tudo é dinheiro. Ah, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se você... Eu vou fazer um vídeo de vibrar nas vibrações frequência celeste, que você vai ver como a provisão, prosperidade financeira vem na sua vida, né? Para ser uma bênção e não uma maldição. Porque tem riqueza que vem para ser maldição. Muitos não sabem disso, tá? Por isso que o Pai fecha a porta e nos livra. Se você não estiver preparado, vai ser uma maldição. Agora, se você estiver preparado e vibrando na frequência celeste, no tempo do Criador, e andando nos princípios morais, na honestidade, na justiça, obedecendo a palavra, a prosperidade financeira vem para ser abundante na sua vida. E ela não vai vir para você somente. Não é para o seu deleite, é para o reino, para ajudar o próximo. Entendeu? Não é só para o seu egoísmo, o egocentrismo. Entendeu? Então é esse o vídeo que eu vim trazer aqui. Muito obrigado. Que o Criador abençoe a todos vocês. Amo todos vocês no Messias. Compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas, conhecimento. Deixa o like para o algoritmo reconhecer, senão ele não compartilha com outros irmãos. Por favor, deixa o like aí. Se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo aos novos inscritos. E badalhe o sininho de todos para receber as notificações dos próximos vídeos que eu postar, tá bom? Amo todos vocês no Messias. Até o próximo. Fui!